Jesus Cristo, a figura central do cristianismo, é reconhecido como o Filho de Deus. Ele é considerado o Messias tão esperado, profetizado no Antigo Testamento. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição são pilares da fé cristã. Os ensinamentos de Jesus enfatizaram o amor, o perdão e a compaixão. Suas parábolas, histórias simples, porém profundas, transmitiam verdades espirituais profundas. Ele falava de um Pai amoroso no céu que cuidava de todos os seus filhos. A afirmação de Jesus como o Filho de Deus não era apenas uma declaração, era sustentada por suas ações. Ele realizou milagres, curando os enfermos e ressuscitando os mortos. Ele acalmou tempestades e alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes. Esses milagres demonstraram seu poder e autoridade divinos. Sua mensagem de amor e redenção transformou inúmeras vidas ao longo dos séculos. A vida de Jesus foi marcada por eventos extraordinários que desafiavam a compreensão humana. Esses milagres eram atos de compaixão e amor, revelando a natureza divina e a missão de Jesus. Um milagre notável foi a cura do paralítico. Este homem, incapaz de andar, foi baixado através de um telhado por seus amigos para chegar até Jesus. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Então, para espanto de todos os presentes, o paralítico se levantou e andou. Outro milagre poderoso foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro, um amigo próximo de Jesus, havia morrido. Jesus chegou 4 dias depois e ordenou que Lázaro saísse da tumba. Lázaro, vivo e saudável, emergiu da tumba, demonstrando o poder de Jesus sobre a morte. Esses atos de compaixão e poder continuam a inspirar admiração e espanto nos crentes hoje. Séculos antes do nascimento de Jesus, os profetas hebreus predisseram a vinda de um Messias, um Salvador escolhido por Deus para redimir seu povo. Uma profecia significativa é encontrada em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esta profecia aponta para um servo sofredor que carregaria os pecados da humanidade, um papel cumprido por Jesus na cruz. Outra profecia, encontrada em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, declara: "Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." O cumprimento dessas profecias fortalece a crença cristã de que Jesus era o Messias tão esperado, enviado por Deus para salvar a humanidade do pecado e da morte. No Evangelho de João, Jesus é chamado de o Verbo. Este título significa seu papel como a revelação suprema de Deus à humanidade. João, capítulo 1, versículo 1, afirma: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Jesus, como o Verbo, não é meramente um mensageiro de Deus. Ele é Deus em si mesmo, manifestado em forma humana. Através das palavras e ações de Jesus, as pessoas puderam ver e compreender a natureza e o caráter de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, enfatiza ainda mais este ponto. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Portanto, conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Seus ensinamentos, milagres e, finalmente, seu sacrifício na cruz revelam o amor e a compaixão infinitos de Deus por toda a humanidade. Um dos aspectos mais reconfortantes e esperançosos da crença cristã
é a promessa da segunda vinda de Jesus. Assim como ele ascendeu ao céu após sua ressurreição, Jesus prometeu retornar um dia para estabelecer seu reino eterno. Esta promessa fornece esperança e encorajamento para os crentes que enfrentam provações e incertezas neste mundo. A segunda vinda de Jesus é uma ocasião momentos que marcará o ápice da história e o início de uma nova era. Este evento é descrito com detalhes vívidos no livro de Apocalipse, com descrições de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça reina. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Tessalonicenses, assegura aos crentes que eles se reunirão com seus entes queridos que morreram em Cristo. Esta reunião será um momento de alegria e celebração inimagináveis, à medida que crentes de todas as gerações se reunirem na presença de seu Salvador. A promessa do retorno de Jesus serve como um poderoso motivador para os crentes viverem vidas de santidade e serviço. A fé é a pedra angular da vida cristã. Não é simplesmente uma crença na existência de Deus, mas uma profunda confiança em seu caráter e promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Jesus frequentemente enfatizava a importância da fé em suas interações com as pessoas. Para a mulher que tocou a barra de suas vestes e foi curada, Jesus disse: "A tua fé te salvou." Sua crença no poder de Jesus para curá-la foi fundamental para que ela recebesse seu milagre. Ao longo dos evangelhos, vemos que Jesus respondia à fé daqueles que o procuravam por ajuda. A fé não é uma crença passiva, é uma confiança ativa que nos impulsiona a viver em obediência à palavra de Deus. É uma jornada de nos aproximarmos de Deus, aprendendo a confiar nele a cada dia. No cerne dos ensinamentos de Jesus está o amor. Ele não apenas falava sobre o amor, ele o viveu da maneira mais radical e abnegada que se possa imaginar. Seu amor não tinha limites. Estendia-se aos marginalizados, aos pecadores e até mesmo aos seus inimigos. O ato de amor mais profundo de Jesus foi seu sacrifício na cruz. Ele voluntariamente deu sua vida pela humanidade, tomando sobre si a penalidade pelo pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 8, declara: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós." Este ato de amor sacrificial demonstra a profundidade do amor de Deus por sua criação. Jesus ordenou a seus seguidores que amassem uns aos outros assim como ele os amou. Este amor não é um sentimento sentimental, mas uma escolha ativa de colocar as necessidades dos outros antes das nossas. A mensagem de Jesus Cristo não está confinada a livros de história ou textos religiosos. É uma força viva e ativa que pode transformar vidas hoje. Quando abrimos nossos corações para Jesus, nós o convidamos a entrar em nossas vidas e fazer uma diferença real. Aceitar a Jesus em nossas vidas começa com o reconhecimento de nossa necessidade de um Salvador. Devemos reconhecer que somos pecadores que precisam do perdão e da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, afirma: "Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Uma vez que reconhecemos nossa necessidade de Deus, podemos nos achegar a Ele em oração, confessando nossos pecados e pedindo seu perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos assegura: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Convidar Jesus para nossas vidas é o início de uma jornada de fé ao longo da vida, aproximando-nos de Deus e experimentando seu amor e graça de maneiras novas e profundas.